As ações da B3 nesse ano de 2025 estão subindo aproximadamente 44% no momento em que eu gravo esse vídeo. Então será que ainda vale a pena investir em B3? Será que B3 paga bons dividendos? As ações ainda estão baratas? Nesse vídeo eu vou fazer a análise da B3 e deixar aqui a minha opinião sincera sobre a empresa. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 19 de maio, o mercado ele já está aberto. Hoje, a ação está praticamente sem sair do lugar, no ano subindo aqui aproximadamente 44,5%. Deixa aqui nos comentários se você está comprado em B3, qual é a sua opinião sobre a empresa. A B3 é uma empresa do setor de serviços financeiros, é a nossa bolsa de valores, ou seja, a própria bolsa de valores tem ações na bolsa de valores. Código de negociação B3SA3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, dá para ver que tem vários fundos aqui por trás, né, da empresa lá, ó, tem o Capital Research com 10% praticamente das ações, fundos administrados pela BlackRock, e agora tem esse outro fundo aqui que é o Massachusetts Financial Service Company, que está com 5%, entrou aí recentemente, tem um pouquinho de ação em tesouraria, mas a maior parte das ações está aberta aqui na bolsa, né, aproximadamente 73%. Eu particularmente prefiro uma empresa que a gente chama de empresa de dono, uma empresa que tem um controlador forte por trás. Aqui não é o caso, tem vários fundos com participações pequenas na empresa. Eu gosto de ver o sócio com uma participação relevante, pois geralmente vai ser mais fácil ali a tomada de decisão. O dono também ele vai querer fazer retirada através dos dividendos, então eu prefiro empresas com esse perfil. Bom, vamos entrar aqui agora nos principais indicadores da B3. Conforme eu sempre digo, não existe uma regra fixa, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimento. Se você começou a investir agora ou já tem um tempo e a sua carteira não está saindo tanto do lugar, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Para poder participar, basta você clicar no primeiro link, vai estar na descrição desse vídeo, e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Lá eu vou fazer uma análise da sua carteira e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então clica aí no link, entra em contato e bora para cima. Então vamos lá, continuar aqui. A cotação do dia 16/5 estava R$ 14,77, valor de mercado aproximadamente 77 bilhões. Então ela é uma empresa que já tem um porte grande aqui na nossa bolsa, tá? Ela não é uma empresa pequena. Empresas maiores geralmente são mais sólidas, têm mais vantagens competitivas, todavia são ativos que a gente não pode esperar um crescimento tão robusto assim nos lucros e também valorização nas ações, porque são empresas que já têm um porte bem relevante. Dívida líquida sobre EBITDA da B3 está 0,1 vezes, uma dívida extremamente baixa. Geralmente a B3 trabalha até com mais dinheiro no caixa do que dívida, então é uma empresa muito sólida. Se você for investir, não tem que ficar ali preocupado quando tiver um ciclo de queda, pois é uma empresa que está bem saudável. Dividend yield de 2,2%, então é um dividendo baixo. Geralmente, quando eu vou investir pensando nos dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6% ou mais. Então, tá um dividendo baixo, sim, no momento. O ROI de 25% é um excelente ROI, indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado esse indicador, melhor. Geralmente, eu gosto de empresas com pelo menos 10%. O ROI, ele mede quanto de lucro a empresa dá com o patrimônio que ela tem. Então, quanto mais elevado, maior o retorno que está gerando de lucro a empresa com o capital dos sócios, né? Mais retorno, o dinheiro que o sócio coloca naquele negócio está tendo um retorno mais elevado. Então, um ROI muito bom aqui da B3, de 25%, a margem líquida de 44%, é uma margem muito alta. A margem líquida, ela mensura quanto de lucro a empresa dá depois de descontar todos os custos que a empresa tem após fazer a venda do seu produto ou do seu serviço. Então, quanto mais elevada essa margem, melhor, mais dinheiro sobra ali das vendas que são feitas.
receitas. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem. Empresas com margens mais elevadas, geralmente ela tem algum tipo de vantagem competitiva ou ela está em um setor onde a concorrência não seja tão alta. No caso da B3, isso aqui é bem justificável pelo fato da empresa não ter concorrência aqui no Brasil, né? Ela tem um monopólio. As concorrentes da B3 estão lá nos Estados Unidos, né? Às vezes uma empresa fecha capital aqui no Brasil e abre capital nos Estados Unidos, como por exemplo o Banco Inter. Então, concorrência maior da B3, ela nem está aqui no Brasil, está lá fora. Hoje aqui no Brasil, ela detém o monopólio. Indicador de preço, que é o PL, ela está negociando 16 vezes e meio o lucro nos últimos 12 meses. Daniel, com base nesse indicador, as ações estão baratas, estão caras? Eu diria que está levemente cara, digamos assim. Eu considero um múltiplo de preço até 15 vezes nem caro nem barato. Quanto mais acima de 15, mais caras as ações podem estar, e quanto mais abaixo de 15, mais baratas as ações estão. Esse indicador PL, ele mede quantas vezes você está pagando sobre o lucro que a empresa gerou nos últimos 12 meses. Então, 16 vezes e meio quer dizer que a empresa, mantendo o mesmo lucro que ela apresentou nos últimos 12 meses, demoraria 16 anos e meio para o lucro que ela gerar ser equivalente ao valor que você está pagando pela empresa. Então, quanto mais baixo esse indicador, mais barato você está pagando. Então, no momento, eu diria que está um pouquinho elevado, mas nada assim demais. Falando ainda sobre preço, quando vamos investir, é interessante, além de analisar a questão de múltiplos de preço, analisar o potencial de crescimento do lucro daquela empresa, da geração de caixa daquela empresa. Em alguns casos, convém você pagar mais caro por um ativo que ele tenha mais qualidade, que ele apresente um crescimento mais acelerado, um crescimento mais forte. E aí sim justifica pagar mais de 15, talvez 20 vezes ou até mais. Repara que a B3 é uma empresa que cresceu muito, principalmente de 2017 até 2020. Vale ressaltar que essas barras em azul são o lucro e as barras em verde são os dividendos pagos. Então aqui nós conseguimos ver que a empresa que deu lucro, pagou dividendos nos últimos 10 anos, o lucro cresceu bastante, principalmente lá do ano de 2017 até 2020. Todavia, de 2020 para frente, repara que esse lucro ele ficou meio que de lado, sem sair muito do lugar. Então é uma empresa que está tendo uma certa dificuldade em apresentar um crescimento no seu lucro. Em relação aos dividendos, repara que o dividend yield está baixo, mas é uma empresa que tem a capacidade de pagar mais. Repara que ela distribuía até acima do lucro, né? Ela chegou a distribuir no ano de 2021, por exemplo, e de 2022 para frente, olha só, ela está distribuindo uma parcela menor do lucro. Então, esse dividendo de 2,2%, a empresa tem capacidade sim de pagar 4%, 5% no preço que ela está hoje, mas eu ainda diria que mesmo ela distribuindo tudo, ficaria muito apertado para ela conseguir bater os 6%, porque a empresa ela não está barata, beleza? Que é uma análise que você sempre tem que fazer também quando você for investir pensando em dividendos. Olhando aqui o histórico de cotações, 2009 cotada a R$2, hoje lá perto dos R$15, sim, gerou bastante valor para quem comprou as ações, só que é o que eu estava mostrando no gráfico anterior. A cotação da empresa, o retorno da empresa, na verdade, ele segue o lucro. Então o que aconteceu? Você repara que 2016 até 2020, é o que eu tinha comentado, o lucro da empresa ele aumentou bastante. E aí repara que, olha o salto que a cotação deu, né? Mais ou menos de R$2 para R$12, mais de R$12. Então entregou muito retorno aqui do ano de 2016 para frente. Só que de lá para cá, se nós analisarmos aqui esse pico que ela teve antes da pandemia, ela está praticamente no mesmo valor. Olha aqui, ó, essa cotação aqui para a cotação que ela está hoje. Então quem comprou e segurou as ações não teve um bom retorno, por quê? Porque teve inflação, essas coisas. E renda variável é isso também, tá? É normal, às vezes você ficar algum certo período, 1, 2, 3 anos com a ação andando de lado, contando que você esteja acompanhando a empresa, você esteja ciente que, poxa, hoje o lucro da empresa não está subindo, mas ela está investindo para futuramente o lucro crescer, então você tem que entender o que você deve esperar daquela empresa, pois aí sim faz sentido, às vezes, você ficar comprando uma ação que às vezes pode até estar em queda vários anos consecutivos.
consecutivos. Faz parte, renda variável é isso mesmo. Agora eu vou entrar no histórico dos resultados da B3 desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Eu vou te pedir para você deixar o like e se inscrever no canal para dar uma força, para a gente continuar crescendo, bater logo uns 20 mil inscritos. Eu preciso da sua ajuda para isso. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo está te ajudando, entrega para mais pessoas, então é importante que você deixe o like, beleza? Então vamos lá. Bom, a receita da empresa é aquilo, né? Olha só, ela cresceu muito até 2019, o EBITDA também, olha só, foi uma crescente até 2020, vamos falar aqui, ó, 2020, ó, o EBITDA da mesma coisa. Ó, saiu de 2 para 6, de 2 para 9, de 2 para 4, então foi um resultado muito bom. Mas se você pegar de 2020 para cá, a receita da empresa, ela quase não saiu do lugar, aqui ó, 9, 10, 10, 9, 10, 10. Aqui o EBITDA, ó, 7 bilhões e meio, 6.6, 6.3, 6.6, 6.7. O lucro, 4.7, 4.2, 4.1, 4.5, 4.7. Então repara que já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Se esse ano finalizar nessa pegada, vão dar 6 anos que o lucro da empresa não sai muito do lugar. A margem da empresa é boa? É excelente. Tanto a margem EBITDA quanto a margem líquida. O ROI da empresa é muito bom. Olha só, 25% de ROI é ótimo. A empresa praticamente não tem dívida. Então, afinal, Daniel, a empresa é boa? Vale a pena investir? Sim, a B3 é uma empresa muito boa, só que o fato do lucro da empresa não crescer, se você paga caro demais por isso, você vai limitar o seu retorno, que vai acontecer que provavelmente você não vai ter um retorno satisfatório. Então, nesse tipo de empresa que ela dá lucro, mas o lucro não cresce, para mim investir, eu tenho que conseguir pagar um múltiplo de preço baixo. E aqui para a B3 seria mais ou menos 10, 11, 12 vezes lucro. Mais do que isso, para mim, no momento, eu não compraria, tá? Eu vejo vários outros ativos que estão muito mais baratos e que ainda estão conseguindo apresentar um crescimento satisfatório no lucro. Então, em questão de custo-benefício, para mim, é uma empresa boa, mas não está em um preço que seja interessante pagar 16 vezes lucro por uma empresa que não esteja crescendo. A não ser que você está enxergando aqui algo que vai fazer esse lucro aqui subir para 5 bilhões, 5.5, 6 bilhões, 7 bilhões, se você está enxergando isso, aí tudo bem, vale a pena você estar investindo, pagando esse preço agora. Só que o que eu tô vendo aqui é uma empresa que tem 5 anos que o lucro não sai do lugar. Beleza? Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau.